Adiantou aqui o nosso tema, é unidade na visão e organização, amém? E eu quero nesse momento compartilhar com você esse tema, né, do nosso Tadel, que é, vou só tirar aqui o nosso bannerzinho, legal, unidade na visão e organização. Talvez você pense, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver unidade na visão, o que tem a ver com a organização? E hoje eu quero compartilhar com você, primeiro eu quero verificar, cadê, se está todo mundo aí, diga um amém, se você está ligado no Tadel, peço, por favor, procure escolher um espaço reservado. A gente sempre orienta isso nesse momento de oração. Eu sei que não é fácil nós estarmos na nossa casa, né, tendo um momento online como esse, e às vezes tem um que chama para cá, tem um barulho para ali. Então procure um espaço, você tem essa possibilidade, um espaço reservado, para que o Tadel não venha a ser um momento que está lá rolando e você não está conectado. Não é para isso. O Tadel, ele é para que você possa estar recebendo alinhamento aí da sua casa, ou se você está no seu transporte até a casa, né, está vindo do trabalho, ou até mesmo pessoas que vão assistir depois, né, não estou nem assistindo ao vivo, mas vão assistir depois, quando estão vindo do seu trabalho, de algum compromisso que tenha, enfim, é para isso. Então, nós precisamos que todos estejam conectados, prestando bastante atenção. Eu quero aproveitar esse momento para dar um alô para algumas pessoas, a Bruna, a irmã Bena, que está presente, o Cris, o Kennedy, irmã Sandra, Kevin Martins, eu acho que era a irmã Ana, ok. Pastora Salete está presente. Boa noite a todos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ver quem mais. Pastora Letícia, irmão Hélio, Isaac, Jorel. Deixa eu ver quem mais. Amém. Tio Lauri, né? Professor Laurimar também está presente. Amém. Se tiver mais alguém presente, você ainda não passou uma mensagem aqui, então esse é o momento, tá? De você fazer isso. Vamos lá, gente. Então vamos iniciar esse tema. Primeiro eu quero pedir toda a sua atenção. Se você está fazendo mais de uma coisa, pare nesse momento de fazer e procure prestar o máximo possível de atenção, porque esse momento ele é extremamente importante, tá? Nós temos poucos minutos para tratar, mas eu tenho certeza hoje o nosso Adel vai passar um pouquinho de 8h30, porque nós começamos em atraso, nós tivemos um problema aqui no notebook, por isso que nós começamos em atraso, ele não estava querendo ligar. Enfim, então vamos lá. Unidade na visão e organização. Como eu disse para você, talvez você pense, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver esse tema, unidade na visão? Mas ele é muito importante e, na verdade, esses dois temas, eles estão associados com aquilo que nós queremos falar hoje para você. Hoje o nosso foco, né? Na verdade, o nosso tema principal de hoje é a organização. Só que, queridos, para falar a respeito de organização, eu preciso entender um pouquinho sobre unidade. Por quê? Porque, às vezes, a gente dá uma voz de comando, a gente fala assim, olha, gente, vamos trabalhar dessa forma, vamos, né, fazer isso, nós damos uma direção. E quando a igreja ela não está unida, o que acontece é que, de repente, essa pessoa recebe essa direção, mas ela não põe em prática. Então, hoje, nosso tema principal, na verdade, é a respeito de organização. Mas para falar de organização, nós precisamos enfatizar a importância da unidade. Para que você que está acompanhando esse Tadel, você que é líder de célula, você que é membro de alguma célula, você até mesmo que é convidado, mas que está se envolvendo, está se entregando cada vez mais, para que você possa entender que tudo começa com unidade, que o crescimento das nossas células, que o seu crescimento ministerial, que o seu crescimento espiritual também passa pela unidade, viu? Tudo na Igreja de Cristo começa pela base da unidade. Então, não adianta hoje eu passar para você uma direção e dizer assim, gente, vamos nos organizar nesse aspecto. Se você e eu não tivermos unidade na visão. O que é ter unidade na visão? É vestir a camisa do time, né? Vestir, é comprar a visão, é estar ali numa mesma eu me esqueci, tem um conceito muito interessante de unidade, mesma disposição mental. Não significa que todo mundo pense igual, não, mas significa que, apesar de pensarmos diferentes, nós estamos dispostos a sacrificar o nosso eu em prol da coletividade. Então, a mesma disposição mental é o que simboliza a unidade. Legal? Você está acompanhando até aí? Amém? Então, vamos lá para esse momento interessante. Ou seja, hoje que nós temos observado uma resistência a alguns comandos. Às vezes a gente repassa alguns comandos e aí, por não entender esses comandos, nós temos que enfatizar um pouco mais a unidade para nós entendermos não somente o comando, mas entendermos o princípio, e o princípio é a unidade. A igreja, para crescer, para prosperar, se nós temos esse alvo, até que a casa esteja cheia, que é nosso propósito, que nós estamos envolvidos, para isso acontecer, nós precisamos entender o princípio de unidade. E eu trouxe alguns textos que eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe com muita atenção,
tá? O primeiro texto que nós vamos ler, ele está em Gênesis capítulo 11, versículo 4 ao 7. Eu até grifei a parte mais importante do texto, mas eu quero ler com vocês todos, tá? Só dando um oi aqui para a irmã Sandra, que está presente também. Glória a Deus, seja louvado, irmã Sandra, obrigado pela sua presença. Olha só o que diz esse texto, que eu tenho certeza que a maioria já conhece, mas nunca é demais nós falarmos a respeito dele. Olha só. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer. Aí o que Deus diz? Sendo um só o povo, você está observando aí, um só o povo, com uma só língua. Olha o que Deus fala a respeito daquelas pessoas. Não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Você pode repetir aí? Repita, não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. Olha só que texto, né? Que aula de unidade que o Senhor está nos dando lá no livro de Gênesis. Quando aquelas pessoas resolvem fazer a Torre de Babel, que estava fora do propósito de Deus, o propósito daquele momento para a humanidade não era juntamento, era dispersão, para que a terra pudesse ser povoada. E eles estavam num propósito, além de um propósito que não era o propósito de Deus, né? Que era aquele momento eles queriam se aglomerar. Além disso, a intenção, a motivação do coração deles era também errada, porque a intenção deles era trazer honra ao próprio nome. Então isso fica claro no texto. Porém, mesmo com todas essas situações contrárias que nós estamos falando aqui, que é o quê? Um propósito errado e uma motivação errada, mesmo assim, Deus, ele profere essas palavras que nós lemos aqui, olha só. Sendo só um só povo, com que uma só língua, não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Ou seja, Deus, quando ele olhou para aquelas pessoas, ele viu nelas unidade. Ele disse, mesmo com um propósito errado, mesmo com motivação errada, não vai ter limite porque elas estão fazendo, porque elas têm unidade. Por esse motivo, Deus desceu e confundiu as línguas, né? Que é a história da Torre de Babel. Ou seja, queridos, o que eu quero extrair desse momento para mim e para você? Que quando uma igreja tem unidade, se quando o propósito é errado com unidade, a motivação é errada com unidade, a probabilidade dela dar certo é muito grande, só não dará se Deus não autorizar, porque Deus vai lá e confunde os planos do homem. Agora imagine você, o que acontece quando a igreja unida, num só propósito, debaixo da direção de Deus, resolve ganhar vidas e vidas para o Senhor. O que acontece? Crescimento, multiplicação. Não haverá limite para tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, através da minha vida, porque nós teremos, antes de tudo, unidade. Por isso eu quero começar esse Tadel falando para você que a unidade é a base. Você quer ver o seu ministério crescer, você de repente está pensando assim, mas eu estou com uma dificuldade no grupo tal, no ministério de dança, no ministério de louvor, no ministério de teatro, ou no ministério, né? Cada área da igreja você pensa, eu estou com dificuldade. Então comece pelas bases. As bases é você fortalecer, é você gerar unidade. Essa equipe precisa ter unidade. Essa é a base de todo grande sucesso. Na nossa caminhada é nós começarmos com a unidade. Por isso que nós estamos falando da unidade hoje. Amém? Agora eu quero continuar com você, lendo com você um segundo texto, também bastante conhecido. Salmos, capítulo 133, verso 1 ao 3. Nós vamos ler 3 textos hoje, tá? E em seguida eu quero comentar com você. Olha o que diz esse salmo também muito conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Estou vendo aqui mais alguém que está chegando, irmã Margarete, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, estou muito feliz de lhe ver aqui. Tem algumas pessoas que eu não estou vendo aqui, né? Depois, bora ver se até o final as pessoas chegam. Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão presentes. Queridos, esse texto aqui, ele é muito conhecido, você já conhecia, né? Ele é muito conhecido, ele já é muito mencionado. Olha só os segredos preciosos que esse texto traz a respeito de unidade. O que ele fala aqui? Ele diz que é muito bom para que os irmãos vivam em união. Em outras palavras, viver em união, viver em unidade, agrada muito o coração de Deus. Você quer ver uma igreja forte? É uma igreja que vive em unidade. Você quer ver uma igreja frágil? É uma igreja que cedeu às tentações de Satanás para a destruição daquela igreja através da falta de unidade.
A falta de unidade, muitas vezes, ela nasce de uma forma sutil no nosso coração. Satanás, ele é estrategista. Ele vai tentar plantar no seio da igreja a falta de unidade. E sem com que as pessoas percebam, elas estão tendo um comportamento de falta de unidade e de destruição, porque a falta de unidade traz a destruição. É uma estratégia maligna do diabo para destruir a sua célula, uma estratégia maligna do diabo para destruir a sua igreja local. É por isso que nós precisamos ter unidade. Não é fácil ter unidade, mas é muito agradável a Deus quando nós temos unidade. Amém? Olha só o que diz aqui esse texto que nós lemos. Lá no finalzinho tem um detalhe que eu grifei, né? Para que você pudesse contemplar melhor, diz assim, ali o Senhor, olha só, esse ambiente de unidade, ele vai narrando, né? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. Aí lá no finalzinho ele profere essas palavras interessantes, ele diz assim, ali o Senhor, eu quero que você repita após mim, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Olha só que coisa maravilhosa que a palavra nos revela no Salmo 133. No lugar onde há unidade, no lugar onde há a mesma visão, onde as pessoas estão alinhadas, onde cada um não está responsável pelo seu próprio interesse, né? Porque quando nós estamos responsáveis pelos nossos próprios interesses, nós só nos empenhamos naquilo que nos interessa. Mas quando eu tenho uma visão de unidade, eu não olho só para mim, eu não olho só para o fulano ou para outra pessoa, eu olho para o corpo de Cristo. O que vai ser melhor para o corpo de Cristo? O que vai ser melhor para a minha igreja? O que vai ser melhor para a minha célula? Eu começo a olhar para o todo. Olha só que palavra maravilhosa é essa que o Senhor profere aqui. Que nesse lugar onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que eu digo para você que uma igreja que é uma igreja que vive a unidade, é uma igreja viva. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas igrejas que estão mortas, não sabem, não vivem mais unidade, porque cada um procura o seu próprio interesse, porque cada um está focado naquilo que lhe interessa. Elas não têm mais uma vida de unidade, elas não estão alinhadas com a sua liderança, elas não têm uma vida que está ali em concordância uns com os outros. E esse tipo de igreja está vivendo nesse momento um ambiente de morte espiritual. Amém? Porque a vida, aonde Deus ordena vida e a bênção, é no lugar onde tem unidade. Então, uma igreja, queridos, que tem unidade, ali você vai ver Deus ordenando a bênção sobre a vida dessas pessoas. Você quer bênção sobre a sua vida? Comece plantando unidade. E, por fim, eu quero ler com você um último texto aqui, que é o texto que está em João, capítulo 17, versículo 20. Gente, até aí, eu vou parar aqui. Até aí, você está compreendendo? Você está conseguindo acompanhar? Diga um amém aí, por favor, se você está acompanhando, tá? Porque quando nós estamos aqui no live, não dá para saber, né? Que expressão você está tendo, se está entendendo, se não está. Mas diga um amém aí, por favor, tá? Olha, o Isaac aqui está dizendo que está assistindo ele e a Diana, tá? Glória a Deus por isso. E a Duda? Ah, tá aqui a Duda, legal. Cadê? Tudo aqui, legal. Deus abençoe vocês. Amém, amém? Glória a Deus. Plante unidade, pastora Lene Costa falando aqui. Amém. Que bom que vocês estão acompanhando. Vamos continuar para nós lermos aqui o último texto, Kennedy também dizendo amém, pastor Neto, amém, glória a Deus. Vamos lá, é só para saber se vocês estão aí comigo, se vocês não me abandonaram, tá? Então vamos lá. O último texto que eu quero ler com você é um texto também muito conhecido. Todos os textos de unidade, eles são muito conhecidos. Eles são pouco praticados, mas eles são muito conhecidos. João capítulo 17, versículo 20, diz assim, Jesus falando, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Amém? Então, veja só que a oração de Jesus é para que a igreja de Jesus seja perfeita em unidade. Pastor, é impossível ser perfeito em unidade. Pelo Espírito Santo, nós podemos ser perfeitos em unidade, porque o Espírito de Deus vai nos fazer um só. Assim como Jesus é um só com o Pai, nós seremos um só uns com os outros e um só com Cristo, que é o cabeça da igreja. Esse é o propósito de Deus para a nossa igreja, queridos. É por isso que antes de falar de organização, porque às vezes a gente percebe que a gente fala assim, gente, né? Olha, já tem algumas semanas que eu estou falando assim no Stadés que nós estamos transmitindo. Eu digo, gente, vamos reunir a nossa célula. Eu quero parabenizar 2 células que eu vejo sempre reunindo, né?
que nós vamos falar um pouquinho sobre a organização daqui a pouquinho. A célula ON e a célula Ligados ao Reino. Duas células que faça chuva, faça sol, vá muito membro, vá pouco membro, termina o culto, eles sentam e eles se reúnem. Parabéns, viu? Parabéns para vocês, porque vocês estão na mesma visão. Quando a sua liderança lhe fala algo, quando a sua liderança lhe direciona para algo, entenda que nós, como sua liderança, não somos somente pessoas que estamos ali ao acaso. Eu tenho certeza que nós estamos ali cumprindo o propósito de Deus. Às vezes nós não enxergamos a nossa liderança assim, mas biblicamente é exatamente assim que nós precisamos enxergar. Pessoas que estão cumprindo o propósito de Deus na vida da igreja local, na vida uns dos outros. Amém? Por isso, quando a nossa liderança nos dá uma direção, nós precisamos seguir essa direção. Por isso que eu estou falando de unidade, nós precisamos ter unidade na visão. Nós precisamos olhar e falar assim, pera lá, os meus pastores, os meus líderes estão me orientando dessa forma, então eu vou trilhar esse caminho. E aí, eu estou falando sobre tanto a respeito de unidade, porque às vezes nós damos uma direção e nós sentimos que algumas pessoas simplesmente, né, não, tudo bem, não vou fazer, tá tudo ok, e fica por isso mesmo, mas não fica por isso mesmo. Porque nós precisamos que toda a igreja caminhe em unidade. Assim como Jesus disse aqui nesse texto, viu? Esse texto ele é muito enfático. Jesus nos mostra que quando nós somos um com o Pai, como nós somos um como igreja, é aí que o mundo crê que Ele nos enviou. Quando as pessoas chegam numa igreja cuja atmosfera é uma atmosfera de unidade, as pessoas sentem que Cristo está ali presente. Agora, pense comigo no contrário, quando uma pessoa chega numa igreja cuja atmosfera é divisão, é confusão, é contenda, é disse que me disse, ali as pessoas jamais sentirão a presença do Senhor. Porque a própria palavra me garante que quando nós temos unidade, as pessoas crerão que Cristo nos enviou. Ou seja, quando nós não temos unidade, as pessoas não reconhecerão a presença de Cristo no nosso meio. Amém? Você está conseguindo compreender? O pastor Neto até colocou uma frase aqui, que é quem se reúne, se une. É uma frase, eu acho que é do pastor Josué, não é, pastor Neto? Que ele sempre fala isso, quem se reúne, se une. E a pastora Lene aqui, nessa juventude é pai d'égua, é verdade, glória a Deus. Célula ON, célula Ligados, parabéns, Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero só saber se até aqui você está conseguindo compreender, amém? Então, eu vou prosseguir aqui agora para o ponto onde eu queria chegar. Então, se você está disperso, fazendo alguma coisa, eu estou aqui lavando louça e assistindo o Tadel, tem que se focar um pouco mais para que você não perca o fio da meada, não perca aquilo que nós estamos falando, que o Senhor está comunicando através da nossa vida. Porque eu não sei se você sabe, mas para esse Tadel acontecer, tem organização. Tem organização, não é da hora, né? Não chega assim 5 minutos antes do Tadel, liga aqui, deixa eu abrir a Bíblia aqui e nós vamos falar sobre isso. Não, se você for ver, desde a manhã de segunda já está lá o nosso Tadel com tema, o slide ele já está feito. Por quê? Porque tem organização. Queridos, eu quero te falar algo. Tudo na nossa vida precisa de organização. Pessoas desorganizadas, elas vão crescer até um certo ponto. Anote isso, pessoas desorganizadas. Mande aí, por favor, alguém digita e põe aqui para ficar aparecendo. Pessoas desorganizadas, elas crescerão até um certo ponto, mas dali elas não vão passar. Porque nós precisamos nos organizar. O nosso tempo é limitado. Deus te deu inteligência, me deu inteligência. Se eu não coloco em prática a organização, eu vou ter uma célula que não vai passar de uma célula medíocre. Mas a minha célula funciona bem, já vamos falar sobre isso, funciona bem na sua opinião, mas na opinião de Deus ele teria mais para a sua célula. Por isso que nós precisamos nos organizar. Organizar não é pedir licença para o Espírito Santo. Licença, Espírito Santo, que agora eu vou me organizar. Não. O Espírito Santo trabalha em cooperação com você. Aquilo que você pode fazer, o Espírito Santo não fará. E aquilo que o Espírito Santo fará, você não pode fazer. E assim por diante, cada um no seu quadrado. Amém? Então, alguém colocou aqui para mim a frase? Cadê a frase, gente? Pronto. Pessoas desorganizadas crescerão de forma limitada. Isso aí. Agora eu quero compartilhar com você o ponto onde eu queria chegar. O ponto que eu queria chegar é na organização. Nós temos percebido que muitos de nós fomos criados de forma que não valorizamos a organização. Pessoas, por exemplo, que elas vão... Eu anotei aqui alguns exemplos, elas vão dizer, não, tudo bem, vou fazer em cima da hora. Elas chegam em cima da hora, né? Elas têm aquela clássica frase, na hora a gente vê, na hora a gente escolhe. Quantas vezes nós temos visto isso nas nossas células? Nós temos células muito abençoadas, mas nós precisamos melhorar no quesito organização. Precisamos. Como eu disse, parabenizo a célula 1, parabenizo a célula Ligados no Reino, mas peço nesse momento a atenção de todas as células, inclusive dessas que eu mencionei, mas principalmente das que ainda não estão fazendo a sua reunião de célula. Por quê? Porque sem organização nós vamos crescer até certo ponto, nós não vamos avançar muito. Amém?
Espero que você esteja entendendo. Tem muitos líderes que eles vivem exatamente isso que nós falamos aqui. Ah, na hora a gente vê, né? E o louvor? Ah, na hora a gente escolhe, na hora vai fluir o louvor. Ah, na hora a gente estuda a palavra. 5 minutos antes eu vou ler aqui a dinâmica e eu vou fazer a dinâmica na hora. Será que é assim que Deus ele quer que nós venhamos conduzir o rebanho que ele nos confiou? Porque se você não sabe, a sua célula é o rebanho que Deus te confiou. Amém? É o rebanho que Deus te confiou. Será que Deus ele quer que nós tenhamos uma atitude relaxada? Porque, no meu ponto de vista, isso é relaxado. Isso é ser relaxado. Deixar as coisas para cima da hora, usar esse discurso velho, na hora a gente vê, na hora a gente organiza, na hora a gente ajeita, na hora a gente divide as funções, significa que nós não estamos levando com toda a prioridade que nós deveríamos. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Amém. Ou então, né, nós temos duas possibilidades aqui. Pessoas que não foram criadas de forma a valorizar a organização, que é a realidade de muitos, não entendem a importância da organização, não entendem a importância de se reunir, por exemplo, para organizar a sua célula. Preste muita atenção nisso. Ou então outras pessoas que elas são até organizadas, mas elas são organizadas para aquilo que lhes interessa. Elas são organizadas com o seu estudo, elas são organizadas com a faculdade, elas são organizadas no meio onde elas trabalham. Mas quando se trata do reino de Deus, elas pensam, não há necessidade de tudo isso. Não tem que ter reuniãozinha, não tem que ter... Não precisa disso, gente. Aí o que acontece é uma célula que tem uma grande probabilidade de não frutificar. Por quê? Porque ela vai ficar ali, ela até chega até um certo ponto, mas dali ela não passa, como eu disse para você. Porque nós precisamos também de organização nas nossas células. Amém? Espero que você esteja compreendendo. Agora, olha só que interessante. Células são estilo de vida. Diga aí onde você está. Células são estilo de vida. Células não se resume a reunião nas quartas. Elas têm um bastidor. E hoje eu quero ressaltar um pouco desse bastidor, que é a reunião de organização da célula. Então, esse Tadel aqui, além de falar de unidade, ele vai falar para você a respeito da organização da sua célula. Eu não quero que você diga para mim que você não sabe fazer a sua reunião de célula, porque hoje você está recebendo o ensino que você precisa para você fazer a sua reunião de célula. A partir de hoje, você vai começar a reunir a sua célula todas as terças-feiras após o culto fé, porque é uma direção que a sua liderança está lhe dando. Seja obediente. Fique após o culto. Reúna a sua célula. Eu quero que essa mensagem entre na sua cabeça, pelo amor do Senhor. Porque nós, como liderança, estamos falando, mantenha a unidade da visão. E a organização é uma direção que nós estamos dando para a nossa igreja, para que a gente possa viver tudo aquilo que nós temos sonhado, que é o quê? Viver, sabe? Construir essa grande catedral que o Senhor quer nos dar. Essas células que hoje são 10, daqui a pouco 11, né? Que nós estamos numa célula em protótipo ainda, são 11 na prática. Daqui a pouco serão 20, 30, serão 100, já pensou? Mas isso começa quando nós estabelecemos bases sólidas. Por isso que nós precisamos bater na tecla da organização. Nós precisamos de organização. Nós precisamos de unidade para entender que quando a nossa liderança nos conduz para algo, nós temos que obedecer, ouvir e praticar. E nós precisamos de organização, porque sem organização nós não vamos longe. Amém? Muitas igrejas, elas até começam um bom trabalho de célula, mas elas não avançam muito, elas não vão longe. Não vou demorar muito aqui, porque nós já estamos quase, né? Temos 15 minutos aí para encerrar o nosso Tadel. Nós vamos encerrar exatamente 1 hora de Tadel. Nós começamos com um atraso de 15 minutos, vamos encerrar com 15 minutos a mais no nosso horário, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só algumas desculpas que eu tenho observado para não fazer a reunião da célula, que muitas pessoas dizem assim, eu não vou reunir por conta disso. Então, hoje isso vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu sei que você é um liderado obediente, eu sei que você é uma pessoa que está na visão. Às vezes a gente não sabe como reunir, eu entendo, e é por isso que esse Tadel está aqui hoje, para te orientar, para pegar na tua mão e falar assim, vamos lá, você vai conseguir, você precisa praticar, não tenha medo, amém? Você vai avançar como líder. Então, esteja com seu coração aberto para isso, tá bom? Isso não é nem uma chamada de atenção, isso é uma chamada de amor, para que a nossa igreja possa amadurecer cada vez mais, amém? Então, células são estilos de vida, minha sogra colocou aqui, amém, é verdade. Olha, tem uma frase interessante que a pastora Lene colocou, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, e é verdade. Vamos lá, então. Eu quero ler para você algumas desculpas que as pessoas dão. A minha célula funciona muito bem sem reunião da célula. Muita gente vai falar isso, mas pastora, por que eu preciso reunir a minha célula? Mas já funciona bem demais. Na sua opinião, funciona bem demais. Mas eu quero te falar que Deus quer te levar além. Que Deus quer multiplicar a tua célula. Que Deus quer gerar outras células através da tua célula. Que Deus quer te fazer um supervisor, uma supervisora de célula, um pastor, uma pastora de área. Amém? E para isso acontecer, nós temos que estabelecer as bases que são a organização. Então, se você acha que a sua célula está muito bem sem reunião de célula, você está muito enganado.
Você precisa melhorar, eu preciso melhorar. E nós estamos apontando o caminho para nós melhorarmos. Amém? Olha só aqui outra coisa que as pessoas dizem muito. Não veio ninguém da minha equipe. Isso daqui, termina o culto, eu vejo alguns líderes, né? Rápido, parece que... Eu não sei. É engraçado isso, né? Porque termina o culto, querido. Eu também, assim como você, eu trabalho. No outro dia eu tenho que acordar de manhã cedo, eu tenho que arrumar meu filho para ir para o colégio, tenho que deixar meu filho no colégio, o pastor tem que levantar cedo para deixar as crianças, o Miguel no colégio. Eu trabalho de manhã, o pastor trabalha de manhã, a gente trabalha de tarde, o pastor trabalha de tarde. Então, assim como você, quando termina o culto de terça, não sei se você já observou, às vezes nós somos os últimos a sair da igreja na terça-feira, junto com os outros jovens que estão reunindo também. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós fomos chamados por um propósito. Eu não estou ali para bater ponto, eu não estou ali para chegar na igreja, terminou o culto, eu pego a minha bolsa e saio voada da igreja. Não é para isso. Eu preciso entender que Deus tem algo mais. E se eu quero ir além, isso vai me exigir sacrifício, não tem jeito. Faz parte do líder, sacrifício, faz parte da vida do líder, renúncia. Eu tenho 2 filhos pequenos, então às vezes eles já vão dormindo para casa, a gente já chega em casa, eu tenho que trocar a fralda, escovar dente dormindo. Faz parte. Isso não é impedimento. Nem na minha vida, e nem as suas atribuições devem ser impedimento para você. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não veio ninguém da minha equipe, por isso que eu não vou reunir. Querido, se não vier ninguém da sua equipe, se reúna com a outra célula que está reunindo lá e ore com eles, pelo menos. Amém? Mas não deixe de se reunir. Não se apresse, terminou o culto, pegue as suas coisas e saia apressadamente. Não faça isso. Sente com a sua célula. Se a sua célula não está vindo, então é mais uma oportunidade que você tem para chamá-los para estar no culto fé. Para que você possa reunir com eles. Mas não deixe de fazer a reunião da sua célula. Amém? Terceira desculpa que eu ouço muito, não temos o que tratar. Se você não tem o que tratar, não tem problema. Esse Tadel vai te ajudar hoje. Você vai saber o que você vai tratar e é sobre isso que eu quero falar agora. Então, eu quero dizer para você que você tem muita coisa para tratar. Você ainda não observou e é isso que eu quero te auxiliar nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Olha só aqui. O que fazer na reunião da minha célula? Se você está achando assim, pastora, eu não sei o que fazer, o que eu trato na reunião de célula? Olha, o Kennedy colocou algo interessante aqui. Renunciar nossas vontades, nós temos que perder para ganhar. Inclusive, foi a mensagem do culto de domingo passado, foi o de ontem, então foi o retrasado. E é exatamente isso, tá? Olha, a dona Lane está chegando agora. Olha, chegou. Glória a Deus, dona Lane. Deus abençoe a sua vida. Então, vamos continuar? O que algumas pessoas podem fazer na reunião da sua célula? Amanhã é o dia de você praticar isso. Olha só, você pode orar e interceder pelos alvos da sua célula. Sua célula tem alvo, gente. Sua célula tem alvo, você tem alvos de pessoas que você quer ganhar para Jesus, você tem alvo de batismo, você tem alvo de pessoas que você quer levar para os cultos. Então, você precisa orar. Se você não tem alvo, você precisa estabelecer alvos. Se você ainda não tem alvo, você precisa orar então pelos alvos da igreja. Lá na mensagem da sua célula que você recebe toda semana, lá atrás no verso, está escrito os alvos da igreja. Tire um tempo de oração, tire um tempo de intercessão pelo convidado da sua célula, tire um tempo de intercessão pelos membros da sua célula, pessoas que não estão indo para o culto, pessoas que não estão se comprometendo com a visão. Você é o intercessor juntamente com a sua equipe por essa célula. Então, se você não tivesse nada para fazer na reunião, orar já seria maravilhoso. Quantos concordam? Não é verdade? Diga um amém aí se você concorda. Cristian aqui, amém, glória a Deus. Vou passando para a gente não demorar, que nós temos 10 minutos. Olha outro ponto interessante da organização da sua célula, da sua reunião que você pode fazer. Pontos de melhoria. Você pode, nesse momento aqui, ver alguns pontos de melhoria, como, por exemplo, olha, gente, estou observando que os nossos membros estão faltando. Eu estou observando que estamos tendo poucos convidados. Eu estou observando que na hora do lanche formou-se uma panelinha, ficou ali o pessoal e a gente não deu atenção devida para os nossos convidados. Um dos pontos da sua reunião é você perceber como líder pontos de melhoria da sua célula. Ou você não está observando isso? Você não observa que às vezes as pessoas chegam apressadamente e saem apressadamente da célula? Às vezes as pessoas não se comprometem, às vezes as atividades não são distribuídas corretamente. Então comece a perceber os pontos de melhoria e falar assim, pera, a célula não está dando convidado, o que a gente vai fazer? Aí nós vamos para um outro detalhe da reunião. Então, pontos de melhoria aqui é algo que você pode fazer. O outro ponto aqui é elogios, pontos a elogiar, tem coisas positivas que aconteceram na sua célula. Então, você vai pontuar, olha, gente, foi muito legal, a irmã tal trouxe 2 convidados, foi ótimo. Olha, gente, foi muito legal, nós tivemos comunhão, olha, gente, foi muito legal, a palavra foi muito bem compartilhada, e assim por diante. O outro ponto da reunião, estratégias. Você pode chegar e falar assim, gente, não estamos tendo tantos convidados, vamos bolar uma estratégia. Vamos fazer uma caminhada de oração aqui, vamos demarcar esse território, vamos chegar mais cedo para evangelizar, vamos trazer convite, e aí cada um de nós vai ter que sair para convidar num determinado local. Não sei qual estratégia você vai montar, mas isso só vai acontecer se você tiver, diga bem alto onde você está, organização. Estou falando bem alto aqui no microfone que é para você ouvir. Só vai acontecer se você tiver organização.
Se você não tiver, o tempo vai passando e a célula vai ficando a mesma coisa. E não evolui, não cresce, não multiplica, não batiza, não ganha almas, porque simplesmente as pessoas estão só vivendo, sem parar para analisar os pontos positivos, os pontos negativos, as estratégias. Reunião de célula é para isso. Reunião de célula é para isso. Amém? Não tem todo mundo da equipe, não tem problema. Reúna com quem está lá. Mas reúna. Porque quando você começa a reunir e você vai chamando os outros membros, naturalmente isso começa a ganhar força. Outro ponto que você pode tratar na reunião da sua célula, tá aí, gente, tá dando para pegar? Espero que sim. Avisos importantes, é na reunião da célula que você vai falar, gente, temos congresso de jovens aproximando aí, como é que tá? Vocês já estão começando a se organizar financeiramente? Vocês vão com quem? A gente vai dividir o Uber? Como é que vai ser? Olha, temos como escola de sabedoria. Olha, nós temos o forrozão Ousado Amor, que vai ser dia 1º de julho. É na reunião de célula que você começa a divulgar aqueles avisos especiais. Olha, estamos num propósito até que a casa esteja cheia. Olha, essa terça-feira a gente tem que... Na outra terça temos que trazer nossos convidados. Falhamos nessa terça, mas vamos trazer na outra. E assim por diante. Você está conseguindo pegar? Aí eu pergunto para você, gente, tem ou não tem o que tratar na reunião de célula? O que você acha? Tem? Tem. Muita coisa para tratar. Mas às vezes a gente vai empurrando. Sabe o que é isso? É exatamente essa expressão. Nós vamos empurrando o nosso ministério com a barriga. A gente não senta, a gente não se organiza, a gente não se prepara. Porque se você procurar, se você se dedicar, a sua célula pode ir muito mais além do que ela tem ido hoje. Amém? E nós precisamos ir além, sim. O que a gente colocou algo interessante, é trabalhar sem alvo. É o mesmo que trabalhar no escuro. A probabilidade de acertar é de 1%. E é exatamente isso. Se você não tem alvo, se você não tem meta, se você não se organiza, se você não pontua o que pode ser melhorado, então, infelizmente, você corre um sério risco de ter uma célula estagnada. E eu quero já praticamente encerrar aqui com você, já passando aqui para os avisos, falando de como funciona essa organização na prática. Porque talvez eu falei tudo isso aqui para vocês e fala assim, poxa, pastora, mas ainda não sei muito bem, né? Um outro ponto da organização aqui, que eu já falei para você anterior, é oração, pontos de melhoria, pontos de elogiar, estratégias, aviso importante. Mas, além disso, outro ponto na reunião da sua célula que você precisa tratar é a respeito da estrutura da célula, gente. Se você pegar a sua mensagem de célula e virar lá no verso, tem toda a estrutura da sua célula, já só para você preencher os campos de quem vai fazer o quê. Então, olha o que é basicamente que, se você não sabe ainda, tem numa estrutura de célula. Início, louvores, apresentação, oração pela mensagem, apelo, dinâmica, ofertório, avisos, oração final e lanche. Isso aqui não é um rol taxativo. Tem que ser desse jeito. Não, você pode flexibilizar, você pode colocar a dinâmica para cima, você pode acrescentar testemunho, não tem testemunho aí, você pode acrescentar outra coisa que não tenha, tirar alguma coisa que tem, você fique à vontade. Mas você precisa ter organização na estrutura da sua célula. E um outro ponto da reunião é você distribuir essas tarefas. Você, líder, está fazendo isso, você está distribuindo quem vai dar o início, ou em cima da hora você fala, fulana, faz uma oração aí, fulana, iniciando a célula. É isso que você está fazendo? Porque, gente, se for isso que você está fazendo, então nós precisamos parar tudo e começar tudo de novo. Não é para acontecer isso. Nós precisamos o quê? Começar agora a entender que a organização é uma das bases do crescimento. E a gente vai começar o quê? Com antecedência, distribuir. Você lembra que eu falei para você no início desse Tadel? Esse Tadel aqui, ele não acontece 5 minutos antes do Tadel. Não. A minha manhã inteira é organizando esse Tadel que você está assistindo agora. A minha manhã inteira é preparando o slide, organizando o programa, colocando os banners, preparando isso. Por quê? Porque eu quero ir além. Eu preciso ir além. Eu quero trazer, eu quero que Deus me use de uma forma excelente. Você, líder, você também precisa ter uma visão de querer ser usado por Deus de uma forma excelente. Isso vai exigir tempo, isso vai exigir renúncia, isso vai exigir dedicação, isso vai exigir organização. Para esse Tadel acontecer, nós temos que nos organizar com antecedência, eu e o pastor, para que isso aconteça. Então, não é diferente com a sua célula. Amém? Nós precisamos disso, precisamos nos despertar para isso. Precisamos nos despertar para isso. E aí, olha só, o que você vai fazer? Você vai distribuir fulano na hora da reunião da célula, terça-feira, após o culto fé. Você vai fazer o início. Os louvores serão esses. Fulana, você pode fazer a apresentação. Gente, sabe uma coisa que eu tenho visto? Mensagem. Tem gente que estuda mensagem 30 minutos antes da célula. Tá errado, gente. Você recebe mensagem mastigada. Você precisa se preparar. O papel da mensagem você pode ir lá riscar, colocar os teus exemplos, falar da tua forma. Um outro Tadel que nós vamos tratar aqui é como compartilhar a mensagem, que é um outro ponto muito importante. Nós temos visto muitas pessoas lendo a mensagem. Não é para ler a mensagem na íntegra. Você pode ler um trecho ou outro, mas é para você ler um tópico e comentar sobre ele, senão fica uma coisa cansativa. Não faça isso. Você vai, ler um tópico, comenta,
faz uma pergunta, compartilha essa mensagem. Por isso que você tem que ter estudado com antecedência. Você marca aquilo, você já ressalta o que é principal, você anota os seus próprios exemplos na mensagem da célula e aquilo se torna, né? Vai ficar uma coisa bastante natural, bastante compartilhada. Outra coisa que nós temos visto bastante também é a dinâmica. A dinâmica às vezes não é organizada com antecedência, é por isso que tem reunião da célula. Para você falar, fulano, você vai fazer a dinâmica. Então, essa pessoa já sabe que ela vai ter que preparar o material da dinâmica, ela vai ter que organizar com antecedência. Amém? Nós não vamos, infelizmente, poder nos estender mais aqui, né? Porque nós já vamos encerrar o nosso Tadel. Nós temos 3 minutos aí para encerrar. Mas eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Amém? Oração final, lanche, tudo organizado com antecedência. Evite colocar o lanche somente para uma pessoa dar na célula. Distribua essas funções, né? Se você tem uma equipe, cada semana é um que traz. Descentraliza do anfitrião, por favor, porque às vezes a célula até acaba não tendo lanche, porque só o anfitrião está dando, não é legal, já orientamos isso para você, mas algumas células eu percebo que permanecem somente com o anfitrião. Você pode fazer uma escala de lanche, não vai ficar ninguém sobrecarregado, e toda semana vocês vão ter um lanche gostoso na célula. Tá legal, gente? Eu quero encerrar nesse momento, anote tudo isso, grave na parede do seu coração aí, e coloque em prática na sua célula. Você líder que está acompanhando, você membro, você será uma pessoa grandemente usada por Deus. Mas para isso nós precisamos entregar o nosso coração de verdade e falar, Senhor, está aqui o meu tempo, está aqui a minha vida, eu estou com o coração aberto, eu quero aprender, eu quero colocar em prática tudo que eu estou aprendendo. Esse Tadel não é para você ouvir e depois fingir que nada aconteceu. Esse Tadel e todos os outros são alinhamentos, são para você pegar e falar assim, pera lá, eu vou além. Eu vou melhorar nesse aspecto. Isso aqui eu já faço, mas isso aqui eu ainda não faço. Então, eu vou melhorar. Eu vou procurar colocar em prática. Amém? Eu gostaria muito, muito, muito que você recebesse essa palavra de todo o coração, que você abrisse seu coração e que amanhã eu possa ver você praticando isso que nós falamos aqui. Amém? O Cris colocou algo aqui. Eu gosto de fazer perguntas, às vezes uma dinâmica que tem a ver com a própria mensagem. É verdade, Cris. Geralmente, na própria dinâmica... detalhe, gente, a nossa dinâmica que nós estamos colocando no material, a gente está colocando o link para você clicar nesse link e ir lá para o YouTube que ele vai te explicar a dinâmica, tá? Então, eu espero que você esteja se dando ao trabalho de clicar nesse link e pegar essa mensagem lá. Porque tem pessoas que, quando o primeiro obstáculo é, então não vou fazer. Aí mostra o quê? Falta de organização. Se você se organizar com antecedência, você vai conseguir organizar o material da dinâmica, você vai conseguir aprimorar aquela dinâmica, que é um indicativo, você vai poder aprimorar para ficar ainda mais em conexão com a mensagem. Mas, geralmente, as nossas dinâmicas, elas têm conexão com a mensagem. Tá legal, gente? Eu espero muito que você ouça e coloque em prática. Agora, antes de nós encerrarmos, nós vamos atrasar aqui uns 3 minutos, tá? Antes de nós encerrarmos, não vai embora. Eu quero compartilhar com vocês 2 desafios que vai ficar aqui desse Tadel. O primeiro desafio, olha aí na tela, é a reunião da sua célula. Amanhã eu quero ver toda a nossa igreja, vou aproximar aqui, toda a nossa igreja, em nome de Jesus, após o culto fé, que vai ser um culto poderoso, um culto abençoado. Eu quero ver toda a nossa igreja em peso reunindo com as suas células. Mesmo que venha só um, mesmo que venha só 2, reúna com as suas células. Reúna. Pegue esse Tadel, se você vai ficar gravado aqui, volte lá, veja o slide, os pontos, o que é que eu posso reunir. Atrás da sua mensagem de célula já tem diversos indicativos de reunião de célula. Pontos de melhoria, pontos positivos, pontos negativos, estratégias, está tudo anotado atrás da mensagem da sua célula. É só você virar aquilo que já tem ali um cronograma de reunião para você. Basta querer. Amém? Tá tudo mastigadinho para você. Agora, além disso, não dá para fazer, né? Isso não dá para reunir no seu lugar. Você vai ter que fazer isso. Amém? Agora, a nossa parte estamos fazendo. Saiba disso. Segundo desafio. Então, primeiro desafio, reunião da célula. Amém? Quantos